Fala galera, mais um videozinho aí, tá? Essa matéria é a regra de 3, tá? Essa matéria a gente vai usar ela direto, inclusive quando vocês estiverem no ensino médio, tá bom? E vamos lá. A regra de 3, galera, eu vou falar algumas coisas aqui, vou escrever pouco, vou escrever só os exemplos aqui para poder andar mais rápido o vídeo, tá? A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos e muitos problemas. Geralmente, a gente vai usar a regra de 3 quando envolve algum tipo de grandeza, tá? Grandeza que eu falei no outro vídeo. Grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A regra de 3, a gente precisa, para a gente fazer a regra de 3, a gente precisa de 3 valores, tá? Eu costumo falar que a gente precisa ter uma base de comparação, tá? E a outra que a gente vai descobrir, tá bom? Então, em resumo, a gente tem que ter 3 valores apresentados, tá? Vamos lá. Primeira regra de 3 que a gente vai estudar vai ser a regra de 3 simples, tá? A regra de 3 simples, antes da gente entrar aqui, eu vou dar um bizu rapidinho aqui sobre grandeza diretamente e inversamente proporcional. Vamos lá. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica em outra, tá? Ou a redução de uma implica na redução de outra. Aí a gente chama ela de diretamente proporcional. A grandeza inversamente proporcional é quando uma aumenta e a outra reduz, beleza? Um exemplo disso seria a velocidade. Quanto mais rápido eu ando, né, menor é o meu tempo, o tempo que eu vou gastar para chegar em algum lugar, beleza? Então, antes de explicar a regra de 3 simples, eu queria que vocês tivessem esse entendimento que a gente vai precisar. Eu, para poder explicar a regra de 3 simples, eu já vou entrar em um probleminha aqui com vocês, né? Vamos supor que para a gente fazer um bolo, esse bolo tá muito bonito, né? Uma torta aqui, a gente gaste 300 gramas de chocolate, tá? A gente gasta 300 gramas de chocolate. Ou seja, aqui, galera, se vocês pararem para pensar, eu já estipulei um padrão. Eu sei que um bolo gasta 300 gramas de chocolate. Eu tenho uma informação. Tranquilo? Quantos gramas de chocolate eu vou ter que usar para fazer 5 bolos? 5 bolos agora. Qual é a quantidade de chocolate que eu vou ter que usar para fazer 5 bolos? Galera, como é que eu vou organizar isso aqui? Muito simples. Eu vou escrever a grandeza, tá? As grandezas. E embaixo das grandezas eu vou pôr o valor. Ou seja, eu sei que um bolo utiliza 300 gramas. Ou seja, a gente pode falar que 1 está para 300, tá? E 5 bolos. Ou seja, vou usar sempre o número de informação que eu tenho embaixo da grandeza que foi me dada. 5 bolos vão dar quanto de chocolate? Essa é a minha pergunta, né, galera? Como que eu vou resolver isso? Se a gente fala que um bolo dá 300 gramas, a gente pode estipular aqui uma proporção, ó. E como que eu vou saber se é diretamente ou inversamente proporcional, galera? É bem simples.
Se um bolo gastou 300, isso aqui já é lógica. 5 bolos vão gastar mais ou menos. Vai gastar mais, não é? Ou seja, se aqui aumentou, aqui também vai aumentar. Então elas são diretamente proporcionais. Ou seja, eu não vou precisar inverter essa minha proporção aqui, ó. Eu não vou precisar invertê-la. Tranquilo? Dá para resolver direto. Então, 1 vezes x, né? Que é assim que a gente resolve, igualdade de frações. Vai ficar igual a 5 vezes 300. Logo, x é igual a 1.500 gramas. Beleza? Então, se eu for fabricar aí 5 bolos, eu vou ter que gastar quantos de chocolate? 1,5 kg de chocolate, 1.500 gramas de chocolate. Beleza, galera? Vamos pegar um exemplo aqui de inversa. Rapidinho. Então vamos lá. Para chegar a São Paulo, Lisa demora 3 horas. Então a gente já tem aqui, olha, ó, uma grandeza que é a hora, né? Ela demorou 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso, ou seja, o mesmo percurso, né, que seria o quanto que ela andou, numa velocidade de 120 km por hora. Ou seja, eu quero saber quanto tempo que ela vai precisar se ela tivesse a 120 km por hora. Tá bom, galera? Então vamos montar nossa tabelinha. Vamos botar aqui, ó, velocidade e vamos por hora, né? Só que na velocidade não é quilômetro por hora que não, tá? Seria hora de tempo mesmo, tá? Então velocidade aqui. Inicialmente, ela andando a 80 km por hora, ela fez em 3 horas. Ou seja, eu já tenho o meu padrão definido aqui, né? Agora, quanto tempo que ela vai demorar se ela tiver a 120 km por hora? Vamos raciocinar, galera. Olha só. Se em 80 km por hora ela demorou 3 horas, agora ela está mais rápida, não está? A velocidade dela é maior. O tempo vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, não é? Então, galera, uma dica que eu dou para vocês, eu uso sempre setinhas, ó. Daqui aumentou assim, ó. Aumentou daqui para cá, né? Aqui é 80, aqui é o 120. Ou seja, a seta tá sempre do menor para o maior. Eu uso assim, tá? E aqui? Aqui eu tenho 3 horas e aqui a hora vai ser o quê? Vai ser menor. Vou escrever menor aqui, só para a gente se situar. Ou seja, então a seta tá para cá. Olha a diferença dessas setas aqui para essas setas. Aqui aumentou e aqui vai aumentar, ó. As setas estão para a mesma direção. Então, se eu tenho setas para a mesma direção, eu não preciso mexer aqui. Vou explicar isso para vocês aqui. Quando eu tenho setas contrárias, eu tenho que ou botar essa seta para cima ou pôr essa seta para baixo. E como que eu vou fazer isso, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr essa seta aqui para baixo que vai ficar mais fácil. Ó, 80 sobre 120. A nossa proporção na inversa vai ser, ao invés de eu pôr, ó, aqui não ficaria 3 sobre x. Ao invés de eu pôr 3 sobre x, eu vou pôr x sobre 3. Beleza? Eu tive que inverter. Por quê? Porque ela é inversamente proporcional, tá? Multiplica aqui, né? Vai dar 240 igual a 120x. X é igual a 240 dividido por 120. Logo, x é igual a 2 horas. Beleza, galera? Esse é o resuminho de regra de 3 simples, tá bom?